Esse aqui é um vídeo também que pediram para eu dar uma olhada, que é da Tilt. É um canal bem antigo de World of Warcraft, bem conhecido aqui no Brasil, tá? O nome do vídeo, o título é Jogadores Viciados em World of Warcraft. Que sinceramente, é um assunto bem interessante. Eu já tive essa discussão com o pessoal aqui da live, até porque eu já escutei várias vezes algumas pessoas dizendo que não existe isso, não tem como você se viciar nesses jogos, não existe esse tipo de coisa, que é uma besteira, né? Que infelizmente na nossa comunidade, todo tipo de discussão mais séria, discussão mais madura, é sempre meio que abafada. É tudo uma discussão meio que, muitas vezes, acaba sendo uma discussão meio que infantil, meio boba. Ah, só fica viciado quem quer, como se fosse uma escolha da pessoa, sabe? As pessoas podem ficar viciadas em qualquer coisa. Você pode ficar viciado em jogo, você pode viciar em videogame, você pode ficar em uma comida, em uma bebida, sabe? Várias coisas você pode ficar viciado. Ainda mais hoje, que os videogames, eles utilizam táticas de jogos de azar para literalmente viciar os jogadores, para pegar o dinheiro dos jogadores, sabe? Então é um assunto que eu acho bem interessante. A Tilt fez esse vídeo já há algum tempo e pediram para eu dar uma olhada. Eu não vi o vídeo ainda. Vamos fazer aqui um react ao vivo e eu vou colocar o link do vídeo aqui para quem quiser dar uma olhada depois e a gente vai debatendo, vai colocando a opinião de vocês também sobre o vídeo. Vamos lá, galera. Um pouco da história de como o WoW fez tanto sucesso por tornar o gênero acessível a outros jogadores que ainda não o conheciam, ou que não conseguiam jogar os MMORPGs por se tratar de algo muito hardcore, principalmente nos jogos existentes lá no começo dos anos 2000. E também falei como que o WoW atraiu milhões de jogadores que nunca haviam tido contato com esse tipo de jogo e tem um histórico muito grande de serem extremamente viciantes. E é claro que isso gerou muitos casos de jogadores tomados pelo vício e alguns com finais trágicos também. No vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês algumas histórias de jogadores que foram longe demais no vício em World of Warcraft. E também vocês vão aprender algumas coisas muito importantes sobre como reconhecer e como lidar com esse problema. Então vamos lá. O WoW surgiu de uma maneira arrebatadora, e muitos jogadores rapidamente se viciaram no jogo, passando mais tempo de seus dias na Azeroth do que na vida real. Hoje em dia é estranho pensarmos que isso possa acontecer porque não é algo mais tão grave ou tão comum como foi no início do WoW. Ainda mais hoje, em um mundo onde a gente passa muitas horas do dia atrás de uma tela, seja do computador ou do celular. Mas só que lá no começo dos anos 2000, isso não era assim. E por isso se tornou um problema tão grande e tão alarmante. De 2004 até 2009 foi o ápice disso, e a gente teve muitos casos de pessoas perdendo amigos, empregos, relações e até a vida por causa do vício no WoW. Isso começou a chamar a atenção da mídia, que começou a acompanhar os casos mais de perto, e claro, sempre daquele jeitão Record, né, de ser, que a gente sempre vê por aqui, direto, né, falando do jogo, falando de jogos no caso, tentando culpar e demonizar unicamente o jogo e só isso. E essa reportagem aí que vocês estão vendo fala de um garoto chamado Cameron, de 16 anos, que segundo a mãe dele, o vício acabou com a família. Ele acordava todos os dias às 4 da manhã pra jogar e passava ali 16 horas por dia no jogo. Começou a se tornar violento, segundo a mãe batendo na mesa, dando soco na parede, tendo crises de raiva durante o jogo, indo lá fora começar a quebrar garrafas, né, de raiva do jogo. E é claro que a reportagem não perdia tempo em sempre destacar momentos e falas dele que faziam o jogo parecer extremamente perigoso e violento. Dá uma olhada aí. Oh, now I'm gonna kill you all. Oh, you took my kill. E conforme o WoW ia avançando no mercado dos jogos, ficando cada vez mais famoso, cada vez mais casos de jogadores viciados iam aparecendo na mídia. Como eu disse no começo, o WoW não foi o primeiro MMORPG, porém ele foi o primeiro a alcançar o grande público, e muitos jogadores não estavam preparados para lidar com o vício que um jogo desse gênero pode causar. E a mídia não parava de cobrir casos de mães preocupadas com seus filhos. Yesterday, at approximately 6 a.m., civilians came across a female body. Well, Jim, in the past, you would play a game, reach the end, and game over. But now, the virtual experience of these new unending games feels so real, it can literally draw the player into another world. For Greg Straff, playing World of Warcraft has become an obsession, one that has isolated him from riding his bike, playing tennis, and interacting with his friends. All his interaction, he says, is done over this online medieval fantasy game. I can log on at 3 o'clock when I get home from school and play till 7. It'll feel like only an hour. In the internet game World of Warcraft, you design your own character. Then you can talk to other people or participate in battles. There's really no goal or end. The game can go on and on. Esse ainda é um caso leve, tá? A gente vai ver nesse vídeo aqui casos seríssimos que resultaram em verdadeiras tragédias para os envolvidos. Cara, assim, antes dessa, só falar uma questão aqui que ele apresentou, sobre de que o WoW foi o primeiro, né, a fazer esse tipo de coisa. Cara, não necessariamente. O WoW é o primeiro na questão dos MMOs, né? Mas essa questão de vício em videogames já era um caso muito comum, principalmente na Ásia, né? E na Ásia, na Coreia, é muito comum disso. Isso, na verdade, comum, não sei se é a palavra certa, né? Mas na Ásia, na Coreia, isso é muito comum, e não especificamente com World of Warcraft, mas com outros estilos de jogos, né? Só que a questão específica aqui do World of Warcraft,
que eu acho que muita gente, principalmente jogadores mais novos, não entendem, é o que foi o World of Warcraft quando ele foi lançado. O World of Warcraft, cara, foi um fenômeno mundial. As pessoas não têm ideia. Você ter 10 milhões de pessoas jogando, pagando a mensalidade no mundo inteiro, é um negócio absurdo, é um negócio maluco, sabe? São números, assim, gigantescos. Quando a gente fala que o WoW foi um fenômeno mundial, é porque ele foi. O WoW aparecia nas grandes mídias, sabe? Mal comparando, para dar um exemplo, só não quero comparar essas questões, mas um exemplo que talvez as pessoas entendam foi o que aconteceu com Game of Thrones. Game of Thrones não se tornou um fenômeno mundial. Todo mundo falava sobre Game of Thrones, todo mundo sabia o que era Game of Thrones. Você podia nem assistir, mas você sabia o que era o Game of Thrones? Na época, no início do World of Warcraft, era assim. Você via piadas no World of Warcraft, você viu o pessoal falando sobre o World of Warcraft naqueles programas noturnos na TV norte-americana, que não é uma coisa comum, sabe? Ele foi realmente um fenômeno. Todo mundo conhecia, a pessoa podia não jogar, mas ela sabia o que era o World of Warcraft. E óbvio que por ser um fenômeno, ele ia atrair mais problemas desse tipo. Porque essa questão do vício ou do mal, eu que sou mais experiente, eu escutava isso com RPG, sabe? Se dizia muito isso do RPG na década de 80, década de 90. O primeiro filme do Tom Cruise foi um filme em que ele fez um papel de um viciado em Dungeons and Dragons, né? Em que o filme mostrava os malefícios de Dungeons and Dragons. Foi um filme feito por uma empresa cristã, alguma coisa assim. Tanto que é o único filme que ele não coloca no currículo dele. Já dizia esse tipo de coisa, sabe? Exatamente o que dizia o do World of Warcraft, diziam do Dungeons and Dragons. Naquela época, do RPG. Que dizia um pouco mal, né? Dizia que você fazia... além de fazer o mal para sua vida social, você não saía mais de casa, você não tinha mais amigos. Valeu pela assinatura, Ricardo, tamo junto. Além disso tudo, ainda dizia que você falava com o demônio, né? Então tinha o outro lado da história também, né? Mas tem um ponto que muitas vezes as pessoas esquecem, que eu acho que é primordial, de que o WoW foi uma das primeiras redes sociais. Como assim, Codex, primeira rede social? Galera, antigamente, a gente não tinha o WhatsApp, a gente não tinha Facebook, a gente tinha o Orkut. Eu acho que a gente tinha o Orkut já nessa época. Talvez início do Facebook, não importa. A gente até tinha algumas redes sociais, mas não tinha tanto essa questão da comunicação. Você tinha rede social, mas você não tinha conversa da rede social. E as pessoas faziam essa conversa no World of Warcraft. O pessoal logava no World of Warcraft não só para jogar, mas para bater papo, sabe? E até por isso que hoje em dia fica estranho os jogadores mais antigos pedirem a volta desse lado da comunidade do World of Warcraft. Porra, antigamente todo mundo se conhecia no servidor, você sabia quem era o melhor jogador de PVP, você sabia quem tinha as recipes, você conhecia a galera. Sim, porque a rede social era o World of Warcraft. Hoje em dia não tem mais isso. É difícil você tentar trazer esse lado social dentro do jogo, sendo que esse lado social, não é que as pessoas perderam o interesse nesse lado social, é que eles fazem esse lado social fora do jogo. E deixaram o World of Warcraft só para eles jogarem. E galera, antes de começar esse vídeo, eu queria falar rapidamente com vocês sobre o novo projeto do Codex que a gente está lançando para quem sabe começar o podcast do Codex, que é o Apoie-se do Codex. O que é o Apoie-se? É um site em que você escolhe o valor e apoia o seu influenciador, o seu artista favorito. E você pode apoiar a partir de apenas R$2. E o mais legal é que apoiando você recebe recompensas. Participa do nosso Telegram, pode escolher o vídeo que eu vou fazer aqui no canal, pode escolher a live, eu vou jogar com vocês e também receber até camisas e bonés exclusivos aqui do Codex. Você escolhe o valor e recebe a sua recompensa. R$2, R$7, R$15, R$50, o valor que você quiser. O link está aqui embaixo, é só você clicar apoie-se.com/LordMoes, o link está aqui embaixo, clica, escolhe o valor e ajuda o Codex a lançar o podcast e também trazer esses vídeos aqui para vocês. Então, muito obrigado para todo mundo que já está apoiando e muito obrigado para todo mundo que vai apoiar. Valeu, galera!
Mas antes é bom a gente entender um pouco mais do motivo desse estilo de jogo prender tanto o jogador, causar tanto vício. Eu poderia pesquisar aqui na internet e sair falando o que eu achasse aqui, por que não fazer melhor, né? Então eu convidei para participar uma profissional na área da psicologia, para nos ajudar melhor a entender sobre tudo isso. Ela é jogadora de WoW também, então ela faz parte da nossa comunidade aqui, conhece bem o tema do que a gente tá falando. Muito melhor dar sua opinião sem embasamento E o mundo sobre o jogo também. Então ninguém melhor do que alguém como ela para falar isso pra gente, né? E eu tô muito feliz de receber aqui a Letícia para conversar com a gente. Letícia, se apresente pro pessoal e muito obrigado pela presença, viu? Olá, eu sou a Letícia Girão, sou psicóloga clínica, atuo com atendimento online já há um tempo, com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho, uma coluna do Ed, da Tilt, sobre vícios em jogos online, especialmente no WoW. E eu confesso que eu fiquei muito feliz com o convite, porque tanto a Tilt como o WoW fizeram parte da minha vida. Eu joguei o WoW desde que chegou aqui no Brasil até o finalzinho de BFA. Então, é um tema que eu tenho muito carinho. Vamos lá, as perguntas? Não, a primeira pergunta que a gente pode fazer é: por qual motivo um jogo como o WoW pode ser tão viciante? Olha, essa não é uma pergunta tão simples, tão fácil assim de responder. Porque quando a gente fala de comportamento humano, de saúde mental, não podemos apontar uma causa só, um motivo só. As explicações, elas são multifatoriais. Então, eu posso sim elencar e explicar alguns fatores, mas deixando bem claro que eu não vou conseguir explicar tudo. Porque, além daquilo que pode ser generalizado, existe a individualidade de cada pessoa. Atualmente, o comportamento de jogar e vício em jogos online tem sido amplamente estudado, principalmente fora do Brasil. E o que é que mostraram essas pesquisas? Que o comportamento de jogar ativa certas áreas e circuitos do nosso cérebro que estão ligados intimamente ao sistema de recompensas, que, por sua vez, libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável ali pelas sensações de satisfação e prazer que a gente sente. Tá, mas como é que isso tá ligado a jogos online e ao WoW? Não sei se é de conhecimento geral, mas muitos desses jogos online são projetados, digamos assim, para te oferecer recompensa. Um exemplo, recompensa de expansão do WoW. Quanto mais quests você faz, mais rápido você sobe de level, mais forte você fica e mais você avança na história. Você consegue perceber que isso é uma cadeia de recompensa? Ô, Tilt, eles estão botando propaganda demais. Tá certo, existem vários sistemas de recompensas no WoW. E o grande problema é que a maioria desses sistemas te oferece recompensas rápidas. E aí o que acontece? Quanto mais recompensas você ganha, mais dopamina você libera, mais sensação de prazer você sente, e melhor é a sensação de jogar. Mais prazerosa é a sensação de jogar. Só que com o passar do tempo, esse sistema ele pode dar uma bugada. Você pode se tornar tolerante às recompensas que antes... Só um pequeno detalhe. Cara, isso aqui eu acho sensacional, na boa. Porque eu, particularmente, eu falo sobre isso aqui nas lives há tanto tempo, e infelizmente a gente ainda tem uma resistência na nossa comunidade que o pessoal acha que é besteira. Eu acho que é uma coisa, eu não sei se eu tenho a sensação que é uma coisa brasileira, né? De que achar qualquer coisa relacionada ao lado psicológico, social, é tudo besteira, é tudo frescura, é frescura, né? E não é, sabe? Ainda mais hoje em dia que essas coisas são projetadas. As empresas, elas trabalham com psicólogos, sabe? Elas trabalham criando sistemas exatamente para estimular essas questões, essa dopamina. Eles trabalham literalmente trabalhando para criar sistemas para você prender cada vez mais o jogador. E é uma guerra que não tem como o jogador vencer. Porque o jogador ele não é treinado nisso, ele nem sabe o que está acontecendo, e ele está lutando com um sistema que passou anos trabalhando exatamente para prendê-lo, para viciá-lo, né? E eu acho muito importante essa conscientização para entender, não é uma crítica ao jogo em si, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Primeiro tem que ter cuidado para não achar que é uma besteira, é frescura. Ah, é fresco. Segundo, para entender o que realmente acontece. E também para entender, às vezes, cara, eu não entendo por que a Blizzard cria um sistema assim, assado. Cara, é porque o trabalho deles não é, às vezes, não é criar o melhor jogo. É criar o melhor sistema que vai te prender pagando a mensalidade. Te traziam prazer, que podem levar você a buscar novas recompensas. Recompensas maiores, desafios maiores. E quando essa busca se torna compulsiva e incontrolável,
você pode desenvolver um vício em jogos. Então vocês perceberam? Como a Letícia falou aí, o WoW é um jogo que, principalmente lá atrás, ele te mantém sempre querendo ir além. Seja de nível, equipamento, de gold, enfim, sempre tinha um estímulo mais pra você continuar jogando, né? Eu só discordo dessa questão, principalmente antigamente. Eu acho que não. A partir ali do Wrath Lich King é que isso aqui ficou literalmente sistematizado, né? Não que não tinha antes, mas a partir ali acho que Wrath foi uma coisa cada vez mais sistematizada. Um caso de vício que se tornou famoso na mídia foi o caso do Elliot Rodger. Alguns devem se lembrar dele. Em 2014 ele tirou a vida de 6 pessoas em um tiroteio em massa. E no manifesto ele explica que sempre teve dificuldades em socializar, sentia uma frustração muito grande por ser virgem, não conseguia se conectar com nenhuma pessoa do sexo oposto e basicamente sentia raiva da humanidade. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I'm sophisticated and magnificent. Nesse manifesto, o WoW aparece diversas vezes. By Twisted World, he mentions my name, a video game, World of Warcraft, 41 times. I know because I went through and counted myself. And he says, I guess pretty honestly, that he'd become obsessed with this game and playing it, and that's all he wanted to do. É claro que na reportagem eles tratam como se o jogo fosse um dos responsáveis ou o único responsável pela tragédia ter acontecido, né? Só que não é isso. O Elliot ele já apresentava dificuldades desde a infância, seus pais decidiram não seguir com nenhum tipo de tratamento que foi receitado e recomendado pra ele. Enfim, uma pilha de problemas e motivos que não envolvem o WoW. Então, sem recordizice aqui, tá? Nada disso. É claro, cara, é muito mais fácil você culpar um fator externo do que você se culpar pelo que aconteceu. É uma pessoa perfeita, maravilhosa, aí começou a jogar WoW e ficou doido. Mas eu trouxe o caso dele aqui, do vício dele, principalmente por esse trecho aqui que eu queria conversar com a Letícia. Agora que eu era capaz de jogar o WoW no computador da minha mãe sem limitações, fora a escola e o dever de casa, eu fiquei muito viciado no jogo e em meu personagem. Era tudo que me importava. Eu estava tão imerso no jogo que eu nem ligava mais para o que pensavam de mim, e comecei a perceber que a escola só me tomava o tempo do WoW. Eu fiquei muito entediado na escola, principalmente por ser o garoto invisível. Então eu tentei mudar meu comportamento, mas as pessoas começaram a tirar um sarro de mim. Mas não tinha problema, eu tinha o WoW para me tirar da realidade dolorida que eu tinha muito medo de encarar. E de novo, vou deixar claro que o WoW não é o culpado por ele ter feito o que ele fez, cometeu o crime que ele cometeu, todo o sofrimento que ele causou. É muito fácil pra mídia chegar e botar a culpa nos jogos, e só nos jogos, mas isso é algo muito mais profundo do que isso, né? A gente tem sempre que ressaltar isso, claro. Então, esse tipo de comportamento de se esconder em um jogo acontecia e ainda acontece muito, né, Letícia? Gente, tá. Todo mundo tem problemas. Eu tenho problemas, o Ed tem problemas, o dono da Blizzard tem problemas, todo mundo tem problemas. E, pra gente encontrar alguma solução, alguma resolução desses problemas, a gente precisa enfrentá-los. Só que a enfrentação desses problemas, para algumas pessoas, pode ser bastante desconfortável. E aí, partindo desse princípio, o que é que te parece ser mais atraente? Pensar numa solução para alguma problemática que você está tendo no seu trabalho, juntar o seu chefe com a sua equipe, ou uma sessão ali de jogatina com seu personagem preferido, um ambiente que você se sente confortável. Aí tu já tá exagerando. Não foram nem 2 minutos e já botou outra propaganda. Eu acho que todos nós que jogamos WoW conhecemos a história de alguém que perdeu alguma coisa por causa do vício no jogo. Emprego, relacionamento, oportunidade, eu fui prejudicado nos estudos. Eu mesmo confesso aqui que eu fui viciado no WoW, principalmente na época do Lich King. Eu tinha que acordar cedinho todos os dias, mas eu deixava ali o despertador de 3 em 3 horas sempre que ia dormir pra não perder o Intergrasp na Invernia. No outro dia eu tava lá todo quebrado, todo cansado, com pouca atenção em tudo. E foram meses assim, né? Eu chegava em casa às 18, ia lá tomar banho, já trazia minha janta pro computador e ficava lá jogando o WoW até a hora de dormir e ia acordar de madrugada pra fazer o evento. Então eu já passei por problemas com isso, com causa de vício no jogo, já me prejudicou, então eu entendo mais ou menos o que isso pode causar. I'm so tired and fed up with this game World of Warcraft. Sean is addicted to World of Warcraft, a very popular video game. He spends every waking moment in front of the screen, leaving Autumn feeling like a single parent. Sean's addiction has gotten so bad, he will even ignore his crying baby girl right behind him. É dito nesse programa que ele passava em média 40 horas por semana no jogo. Ele ficava mais tempo no jogo do que no próprio emprego dele, né? E ele parecia não reconhecer o problema, não dizia estar viciado. E essa é uma outra questão que eu quero perguntar pra Letícia novamente. Por que é tão difícil pra uma pessoa que tem esse problema reconhecer que tem? Então, infelizmente, em casos de adicção, de vícios, né, como é popularmente conhecido, é muito, muito, muito difícil que a própria pessoa consiga perceber que ela tem algum problema, né? Ler esse problema, não necessariamente o diagnóstico de algum transtorno, mas qualquer sofrimento, qualquer prejuízo que aquele comportamento está trazendo na vida dessa pessoa. E por que é tão difícil perceber? Especialmente por aquela relação, né, de jogar igual a prazer que foi aprendida anteriormente. Então, como é que algo que eu me sinto tão bem, que me faz tão bem,
pode ser prejudicial para mim mesmo. Então, na maioria das vezes, o problema ele é apontado por pessoas que estão ao redor, né? Pela namorada, pela mãe, pelo irmão, muitas vezes com comentários sobre o comportamento de jogar de uma determinada pessoa. Então, é muito necessário ficar atento e fazer uma autocrítica a si mesmo, né? Será que aquele comentário tem realmente um viés de verdade? Então essa é uma situação onde a própria pessoa não consegue reconhecer que tem um problema, é isso mesmo? Não é que a própria pessoa não consiga perceber, só que na maioria das vezes ela vai perceber já quando ela tá dando crítico, digamos assim, né? Quando várias esferas da vida dela estão prejudicadas, né? A financeira, a amorosa, a profissional, já quando o negócio já tá bem ruim mesmo. E aí, eu queria deixar aqui uma auto-reflexão para vocês fazerem. Será, né, que vocês estão deixando oportunidades, experiências importantes que vocês poderiam viver, como, por exemplo, um cinema com a namorada, um Natal em família, ou um jantar com seus amigos do trabalho, para ter um pouco mais de tempo de jogar? Isso pode ser um sinal de alerta, tá? Bom, aproveitando esse gancho que a Letícia falou das coisas estarem bem ruins na vida da pessoa que tem um problema com vício, eu vou contar aqui algumas histórias trágicas que o vício e o WoW causaram. Em 2005, um casal sul-coreano tinha uma filha de 4 meses de idade. E os dois eram viciados no WoW, só que eles não jogavam em casa, eles iam até uma lan house ali perto pra jogar. Normalmente eles jogavam ali por 1 ou 2 horas e voltavam pra casa. E eles costumavam deixar a filha sozinha dormindo nesse tempo. Né? E aí um dia eles foram pra lá e ficaram muito mais tempo jogando, passaram horas jogando, perderam a noção do tempo. E aí quando retornaram pra casa, eles viram que a criança havia infelizmente morrido sufocada. Os pais foram presos na hora, responsáveis pelo que aconteceu, e isso gerou muita revolta na Coreia e ao redor do mundo também na época. Um ano antes, em dezembro de 2004, outro caso trágico aconteceu. Um jovem chinês de 13 anos tirou a própria vida após jogar por mais de 36 horas seguidas. Ele havia dito pouco antes, numa nota que ele deixou, que ele queria se juntar aos heróis do jogo que ele tanto amava. Os pais do garoto abriram um processo, também pelo fato de na China o jogo não ter nenhum tipo de aviso na caixa, falando que podia viciar, que era recomendado para maiores de 13 anos, enfim. Eles abriram um processo contra a empresa, mas parece que não deu em nada. Existem muitas e muitas histórias. Quando eu tava pesquisando aqui pra trazer uns casos aqui pra vocês, pro vídeo, eu percebi que poderia fazer um vídeo de 1 hora só contando histórias trágicas. Tem muita coisa sobre isso relacionada ao WoW. Tem muita coisa antiga, tem muita coisa não tão antiga assim, e até me surpreendi de ver bastante coisas recentes sobre esse problema também, causado pelo vício no WoW específico, né, que a gente tá falando aqui. Embora fosse muito mais comum no início, ainda hoje existem esses problemas. Tanto que tem até um grupo ali no Reddit, chamado ali, numa tradução livre minha, o Alcoólicos Anônimos, e lá eles formam uma espécie de rede de apoio com relação a problemas que o jogo causou à vida deles, né? Então é um lugar bom pra eles conversarem lá, pra eles tentarem entender algumas coisas. E agora uma última pergunta aqui pra Letícia, né? O que fazer quando a pessoa reconhece que tem um problema? Qual que seria o próximo passo? Então, se acaso você percebeu que tem algum problema, primeiro, fique feliz, porque esse é o primeiro passo. Reconhecer e identificar que a gente tem um problema é o primeiro passo para trabalhar e melhorar essa questão, tá? Então, vou te dar aqui algumas dicas, algumas sugestões de algumas atitudes que você pode tomar para tentar aí melhorar essa questão comportamental, certo? A primeira, tenta perceber, tenta analisar quantas horas você passa jogando. Se possível, tenta quantificar. Tenta analisar, tenta escrever quantas horas você passa jogando por dia. E no final de semana, faz uma análise. Eu joguei 8 horas por dia. Isso é muito? Isso é pouco? Será que eu poderia ter passado esse tempo fazendo uma atividade mais benéfica pra mim, fazendo um curso, lendo um livro, vendo uma série? Infinitas são as possibilidades, né? Outra dica legal é tentar estabelecer metas. Se eu quero, por exemplo, jogar 2 horas por dia, e se hoje eu jogo 4 horas por dia, você precisa ir diminuindo progressivamente essas horas que você joga. Primeiro começa mirando ali nas 3 horas e 45, depois que você passou uma semana jogando 3 horas e 45, diminui para 3 horas e meia, e assim sucessivamente até você conseguir atingir a sua meta, tá? Começa também a prestar atenção qual é a motivação que te leva a jogar. É para fugir do estresse do dia a dia? É para relaxar? Foi porque você brigou com uma pessoa que é importante para você? E aí, tenta analisar se existe alguma outra forma mais funcional, digamos assim, de você lidar com essa situação. Será que jogar é a melhor forma? Rede de apoio também é fundamental, tanto para te dar algum suporte emocional, como também para te acompanhar naquelas atividades offline. Aí, Letícia, fazer isso tudo vai ser fácil? Não. Provavelmente não. E eu não tô te dizendo isso para te desmotivar ou alguma coisa do tipo.
Só que aquela coisa, você vai estar aprendendo, modificando um comportamento. Vamos parar para pensar aqui. Será que foi fácil, que é fácil, para uma criança aprender a andar de bicicleta? Ela, com certeza, vai cair algumas vezes, vai ralar o joelho, vai ter que aprender a se equilibrar. No começo, tudo é difícil. Mas com o tempo, com o treino, as coisas vão ficando mais fáceis. A gente vai se acostumando. Então, é de extrema importância que você não se deixe vencer pelo desconforto inicial que essa mudança de comportamento vai te trazer. Você vai estar saindo ali da sua área de conforto. Não vai ser legal, né? Muitas vezes você vai querer desistir. Mas persista. Seja mais forte que o seu desconforto. E se você achar que não consegue fazer sozinho, se você achar que precisa de ajuda, procure um profissional, tá? Não tem nada de errado, nem nada de feio. Bom, essas dicas são muito importantes, mas muito mesmo. Lembra aqui no chat, assim, eu tenho quase 50 anos, jogar é o que eu tenho. Mas então, o problema não é jogar, cara. O problema não é jogar, o problema é o exagero, né? A questão não é nem o exagero, o problema é quando ele começa a atrapalhar a sua vida. Essa que é a questão. E todo mundo acha que... Eu não tô falando que é você assim não, tá? Mas todo mundo acha que para quando quer. Não é assim que funciona. Ainda mais hoje em dia. Esse vídeo aqui é específico para World of Warcraft, né? Mas, hoje em dia, isso está cada vez mais presente em vários jogos. Porque, como eu falei no início, cada vez mais as empresas, literalmente, elas estão estudando e elas estão usando técnicas para te viciar. Sendo bem direto, as empresas, elas estão cada vez mais criando e usando técnicas para te deixar viciado. Sabe? O que é a loot box? Cara, a loot box nada mais é do que aquela maquininha do cassino que você puxa a alavanca, tá? E aí você vai rodando e vê o que sai. Putz, eu quase ganhei, só mais uma. O loot box, o gacha, é literalmente isso. É literalmente isso. Você acha que as empresas colocaram porque acham que é o melhor sistema, que é o sistema mais divertido para os jogadores? Não. É porque é um sistema que eles sabem que funciona, que trabalha no psicológico, na dopamina aqui no jogador, sem ele nem perceber. E é fácil, ainda mais aqui no Brasil, que as pessoas acham que é tudo besteira, é tudo psicológico, é tudo frescura, sabe? É frescura, eu paro quando eu quero, eu me controlo. Sabe? O cara que acha que é o mais malandro que os outros, sabe? É tipo aquele ditado. Se você não sabe quem é o otário da conversa, da sala, da questão, é porque você é o otário. O cara que acha que é o mais malandro é aquele que está sendo o otário, está sendo usado, está sendo sacaneado, mas nem percebe que está sendo sacaneado. Sabe? O saudável para você jogar pelo dia, cara, não tem um saudável para você jogar, assim, não tem um número que seja, sei lá, que a gente possa considerar um tempo de jogo saudável, 1 hora por dia, 2 horas por dia. A questão é essa, é atrapalhar a sua vida, sabe? Acho que são duas questões. Você não conseguir parar, você não conseguir parar quando for necessário e começar a atrapalhar a sua vida. Sabe? O problema, como ela mesmo disse, é que na grande maioria dos casos é muito difícil a pessoa perceber isso. Quando ela percebe, é porque ela já está numa situação no chão. Normalmente, as outras pessoas que estão em volta percebem, falam e ela não aceita, porque não precisa, porque é frescura, porque ela para quando ela quer. Esse é o grande problema. Não tem um valor exato, um número exato. 2 horas é o legal. O cara pode jogar 2 horas por dia e ser um completo viciado porque ele joga 2 horas por dia, mas ele passa o dia pensando no jogo. Quando ele não tá jogando, ele tá lendo vídeo, ele tá vendo vídeo, ele tá vendo guia, sabe? Ele só pensa naquilo. 24 horas por dia. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, a ideia inicial era apenas trazer aqui algumas histórias de jogadores que se viciaram, né? Como curiosidade pra gente conhecer um pouco mais da história do jogo, das coisas que envolvem o jogo. Então eu pensei, por que também não fazer o vídeo se tornar uma boa oportunidade de passar algum conhecimento importante sobre um assunto que é tão sério, né? Que requer tanta atenção. Vale lembrar que o vídeo é sobre o WoW, mas o conteúdo que a Letícia nos falou aqui, o que ela ensinou pra gente, vale pra vários tipos de problemas relacionados a vícios, né? Então fiquem atentos em vocês mesmos e nas pessoas ao seu redor também, pra que vocês possam oferecer ou buscar ajuda sempre que necessário. Tamo conversado, né, meus amigos?
E Letícia, muito obrigado pela participação. Você enriqueceu demais o vídeo com o conhecimento, com os ensinamentos. Eu sei que o pessoal, assim como eu, vai sair desse vídeo tendo aprendido muita coisa importante e principalmente estão mais preparados para reconhecer e enfrentar situações assim. Muito obrigada, foi um prazer participar de um vídeo aqui com a Tilt e tentar falar sobre esse tema com vocês. Tentei falar da forma mais simples e acessível possível. Espero que eu consiga ter contribuído de alguma forma. Um beijo e obrigada. E bom, pessoal, agora chega aquele momento que eu quero a participação de vocês no vídeo também, né? Então comentem aí se vocês também tiveram algum momento viciados no jogo, como eu relatei no vídeo de acordar várias vezes de madrugada pra não perder o evento. Então comentem aí as histórias de vocês também, como foi esse vício, se trouxe algum problema para suas vidas, se te prejudicou de alguma maneira. Vamos conversar aqui nos comentários, porque isso pode ser muito bom pra você e pra outras pessoas também que lerem os relatos e talvez possam se ver naquela situação, aprender alguma coisa, reconhecer alguma coisa através disso. E sigam a Letícia lá no perfil dela no Instagram, o link tá aí na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês pela presença por aqui, forte abraço e se cuidem. E eu tô passando aqui pra agradecer aos membros do canal. Cara, no meu caso, especificamente, foi um pouco diferente. A minha sensação é que eu passei por algo parecido, principalmente ali na época do The Burning Crusade do Afflict King, tá? Que era a época que eu raidava hardcore. E até por isso, eu sou completamente avesso, eu nem penso, eu nem não quero saber, não falo e não tenho nenhum interesse em voltar a raidar hardcore, voltar a fazer conteúdo hardcore do jogo. Porque como é que era quando eu era um jogador hardcore do World of Warcraft, né? Durante o Burning Crusade, o Afflict King, a gente tinha uma guilda. A nossa guilda era conhecida, era uma das melhores guildas do servidor e a gente raidava, né? Eu comecei raidando, normal. Eu acabei virando Class Leader, era o chefe lá dos Warlocks, porque tinha muito Warlock, tinha que gerenciar os Warlocks, né? E acabei depois, durante o Afflict King, eu fui Raid Leader durante todo o Afflict King, né? E o que eu acho que acabava acontecendo e eu acho que me prejudicava? Porque eu não jogava... Eu jogava bastante, mas eu não jogava 8 horas por dia. Só que, cara, nos dias de raid era das 8 da noite até... Eu acho que era até as 11. Eram 3 horas de raid por dia. E a gente raidava terça, quarta, quinta e sexta. A gente raidava 4 dias na semana, 3 horas por dia, né? E a gente mudou, tirou terça e botou botou na segunda-feira, porque terça tinha Big Brother, o pessoal ficava assistindo Big Brother. Acho que é um negócio assim. Mas a gente raidava 4 dias por semana, 3 horas. Isso é, 12 horas por semana jogando World of Warcraft, basicamente. Cara, o problema que eu comecei a perceber, eu comecei a perceber isso no meio do Afflict King. Cara, eu comecei a perceber de que eu não podia sair com meus amigos. Na época eu não namorava. Eu não namorava? Não, eu acho que eu namorava sim. Não importa. Mas eu comecei a perceber, assim, eu não podia marcar uma coisa com meus amigos nesses dias porque eu tinha que raidar. Eu tinha que estar com um grupo de raid. Eu não podia ver um filme na TV, uma série na TV, sacou? Naquela época não tinha Netflix. Então você não podia, não, eu vejo depois. Não, a série passava naquele horário, você tinha que assistir aquele horário. Eu não podia assistir uma série na TV, porque eu tinha que raidar. E eu comecei a perceber que eu estava perdendo experiências da vida. Porque aquela hora era a hora que eu tinha que... O trabalho, sabe? Era um trabalho. Eu tinha que estar disponível para o pessoal da guilda para a gente raidar, para a gente matar os bosses, né? E eu comecei a perceber que aquilo estava me atrapalhando. Eu estava literalmente perdendo experiências da minha vida naquele momento, né? Eu percebi isso no meio do Afflict King, tá? Como eu era Raid Leader, eu não queria deixar o pessoal na mão. Então, no dia que a gente matou o Lich King, não foi nem no Heroic, foi no 25. No dia que a gente matou o Lich King, no 25, eu falei, galera, foi minha última raid, eu não vou mais raidar, eu não tenho mais paciência pra isso, desculpa, mas acabou. Sacou? Acabou pra mim. Sacou? Eu tinha percebido há algum tempo, mas eu decidi esperar um pouquinho pra gente matar o Lich King e aí depois eu parei. Eu continuei jogando, tá? Mas acho que depois disso a minha relação com o World of Warcraft mudou completamente. Tanto que hoje eu faço o que eu quero, sabe? As pessoas perguntam, Codex, por que você não faz o conteúdo hardcore? Por que você não raida? Por que você não faz o conteúdo de verdade do jogo? Porque, cara,
Eu tô aqui para me divertir, eu não tô aqui para me provar para ninguém. Eu não tô aqui para me provar pros caras do Facebook, pros pessoal do fórum oficial do World of Warcraft, se eu sou ou não um bom jogador, se a minha opinião vale. Eu tô aqui para me divertir. O jogo é para me divertir, é para curtir. Nada mais do que isso. Não é uma coisa séria. O jogo não é sério, sabe? Não é uma profissão, não é um trabalho. Não vai mudar a minha vida. É para eu passar bons momentos. Na hora se eu não estou passando bons momentos, eu vou fazer outra coisa. Eu não sou obrigado a raidar só para me provar para os outros sem estar com vontade, sabe? Eu não sou obrigado a jogar ou não jogar só porque tô no World of Warcraft. É para isso, é para me divertir. Então, quando eu percebi que o jogo estava atrapalhando a minha vida, estava tirando alguns momentos, sabe? Coisa simples, do tipo, eu adorava ver os programas de futebol na segunda noite. Eu não podia mais ver o programa de futebol, porque eu tinha que raidar, quando eles mudaram o horário, sabe? Eu adorava ver mesa redonda de futebol, só que as mesas redondas de futebol eram sempre segunda à noite, depois da rodada, né? Eu não podia assistir, coisa pequena. Amigo me chamava pra gente ir no cinema, pra gente fazer alguma coisa. Ah, não posso, hoje eu vou raidar. Porra, cara, não dá. A vida não é assim. A vida não é o World of Warcraft, tá? Então, o que eu diria é para tomar cuidado com essas situações, sabe? Quando você percebe que ela tá atrapalhando a sua vida, tá tirando oportunidade, tá tirando outras coisas que você pode fazer, porque você tem que jogar, porque você tem que raidar, sabe? Porque você tem que levar aquilo a sério. Porque você tá preocupado com a opinião que outras pessoas têm do que você tá fazendo dentro do jogo, sabe? World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online, Elden Ring, é diversão, é for fun. Ou quando você tá gastando muito dinheiro, você tá gastando, porra, R$1.000 por mês num jogo para ficar mais forte. Pô, cara, o que. Ah, mas eu tô feliz. Será que você não consegue ficar feliz com outras coisas sem precisar gastar parte do seu dinheiro? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas será que todo mês você gastar R$1.000 comprando skin, comprando roupa, será que é realmente necessário? Será que você tá realmente feliz ou é a dopamina falando na tua cabeça? Sacou? Será que é a dopamina falando na sua cabeça ou será que você tá realmente se divertindo? Porque como eu disse, tá? Hoje em dia as empresas trabalham para que elas te viciem sem que você perceba, sem que você ache que você não tá viciado, porque afinal de contas é só um joguinho, não tem vício, não te vicia não. Besteira isso. Tá? Raidar normal heróico nas últimas 2 expansões é algo bem simples e tranquilo. Geralmente as raids do meu core são 2 dias de semana por 2 horas, às vezes acaba antes. Mas então, Felipe, a gente raidava hardcore. Quando eu tô falando, no meu caso específico, hardcore, estamos falando de mítico. Naquela época não tinha mítico, mas era como se fosse mítico hoje. Sabe? Era isso. Era esse tipo de coisa. Raidar hardcore, eu tô falando, é mítico. É o cara que fica 4 horas tentando fazer uma mítica mais 30. É o cara que passa a semana tentando pegar o rate mais 3.000 no PVP. É isso. Esse relato do Lorde sobre as raids de jogar do hardcore é bem legal. Hoje em dia eu acho que me prejudica. E jogar o WoW tendo a sensação de jogar só para não perder alguma coisa ou ficar para trás. É exatamente isso que as empresas trabalham. As empresas trabalham exatamente nisso, sabe? Esse aí é um outro conceito que é o chamado de FOMO, é o Fear of Missing Out, que é um conceito que é muito usado nos videogames atualmente, que é o conceito que a empresa trabalha para criar no jogador a sensação de que se ele não jogar, ele está perdendo alguma coisa. O que são as diárias, o que são as semanais? As diárias são literalmente isso, de que se você não fizer aquele conteúdo naquele dia, você perdeu, você não pode fazer mais. Ela trabalha exatamente nesse medo que a gente tem, subconsciente, de que, porra, se eu não aproveitar essa promoção até terça-feira, eu tô perdendo, eu tenho que aproveitar essa promoção. Sacou? Qual é a lógica de você ter um item na loja do jogo, que é um pixel, e ela tirar aquele item da loja? Qual é a lógica? Não tem estoque, não é físico. Ele está no HD, não custa nada para a empresa. Ou se tem um custo de armazenar, um custo mínimo. Qual é a lógica? A lógica
é criar no jogador a sensação que se ele não comprar, mesmo ele não querendo, ele nunca mais vai poder ter aquele item. E talvez daqui a um ano ele tivesse vontade de ter aquele item. É só isso. É o FOMO, que é um outro conceito, tá? Galera, um vídeo bem legal. Eu não pensava que ia ser tão profundo assim. Muito maneiro mesmo. Vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ver o vídeo original. E não esqueça de dar o like no vídeo e de se inscrever lá no canal, porque vale a pena, tá bom? É isso, galera. Para completar, eu quero saber a opinião de vocês e quero saber de vocês, casos que vocês tenham tido. Vocês passaram por alguma situação dessas, que vocês também perceberam que vocês estavam viciados ou no World of Warcraft ou em outro jogo? Como é que foi a sua situação? Quando que você percebeu isso e o que você fez para sair dessa situação? Ou se vocês conhecem alguém que teve nessa situação ou que ainda está nessa situação, tá? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário que a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo sobre esse assunto Codex. Muito obrigado por assistir.